Vamos fazer um exemplo do operador de inversão binária e vamos ver o que realmente acontece com ele, né? O operador de inversão binária, então, a regra é soma 1 e inverte o sinal. Então, é isso daí que teria que acontecer. Então, vamos começar aqui com as nossas brincadeiras. Vamos fazer aqui um testezinho, né? Vamos declarar aqui um valor. Valor igual a 10. E aí a gente vai fazer agora a inversão desse valor. Agora ele vai fazer a inversão binária do valor. Vou colocar aqui a variável inversão binária, né? O que acontece? A gente vai usar o operador, então, de inversão binária, que é o til, e a variável que a gente quer inverter, ou o valor direto que a gente quer inverter, né? Se a gente imprimir agora esses dados, system.out.println, vamos fazer aí nossas impressões. Então, aqui a gente vai imprimir o nosso valor, para a gente ver. E depois a gente vai imprimir a inversão binária dele. Lembrando que a inversão binária literalmente é o que é inverter os bits de 0 para 1, de 1 para 0, né? Vamos ver aqui no nosso exemplo. Então, a gente tem uma variável que recebe o valor 10 e a gente tem o valor dele invertido, só que a gente está fazendo a inversão dos bits, né? 10, se você for fazer a conversão para binário, inverter os bits, ele vai resultar naquele processinho que a gente já tem a nossa manha, que é soma mais 1 e inverte o sinal. 10 mais 1, 11, inverte o sinal, menos 11. Então, como o valor aqui, né, o valor que deve ser apresentado aqui é 10. E o valor que deve de ser apresentado aqui é o menos 11. Então, é isso daí que a gente deve de ter como saídas, né? É o esperado. Compilou, rodou, e olha lá, menos 11 e 10. E aí você pode fazer a inserção de vários valores e ir testando. Quais são os valores que que vão ser resultado dessa inversão binária? E aí pode comparar com aquela planilhinha que está disponível para vocês também, para verificar se está tudo certo, se está funcionando esse processo da inversão binária. Beleza? A gente pode, então, brincar dessa forma daí. Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre o operador de conversão cast. A gente já precisou usar ele na aula anterior, ali, quando a gente fez aquela conversão para byte, de int para byte, mas vamos entender o que acontece. O cast, ele é um operador de conversão. Ele vai fazer a conversão de um tipo para outro. Tem que ser possível a conversão de um tipo para outro para que ele possa realizar. Eu não posso converter água em vinho sem ter esse poder se eles não tiverem uma ligação, entendeu? Só se houver alguma forma estrutural para que isso aconteça. Dentro dos tipos primitivos, que são os que a gente está lidando agora, a gente tem algumas regras. Então, existe uma conversão que ela pode ser automática ou ela não é automática. Você tem que ser explícito e falar, olha, converta. Você está mandando o compilador do Java, Java Virtual Machine, e falar assim, ó, converta. Eu estou mandando, eu estou falando que confia no pai porque o pai manja do que está fazendo, entendeu? É essa a ideia. Então, você vai vir aqui e a gente tem a conversão, vou falar primeiro da conversão automática, e a gente volta depois para falar da conversão explícita, que é onde eu tenho que explicitar. Quando eu tenho um tipo maior, né, eu consigo receber dentro dele um tipo menor. Isso daqui a gente já viu. Então, por exemplo, eu tenho um tipo double. O tipo double consegue receber qualquer um dos anteriores. Então, eu consigo jogar para dentro de um tipo double um float, um long, um int, um short, um byte. Qualquer um desses tipos cabe dentro do tipo double. Por que cabe? Porque o double ele é uma variável que tem
8 bytes, né? Então, ele consome um tamanho grande, mas ele é a maior que a gente tem e a gente consegue colocar dentro dele qualquer dado, né? Numérico aí, numa faixa de, acho que é menos 10 elevado a 300 e pouco e 10 elevado a 300 e pouco. É um número absurdamente grande ou absurdamente preciso, né? Que tem muitas casinhas decimais. Então, a gente pode trabalhar dessa forma daí. Então, a nossa conversão automática é a seguinte: o byte ele pode ser jogado para dentro de um short. O byte pode ser jogado para dentro de um int, um byte pode ser jogado direto para um tipo long, para um tipo float ou para um tipo double. Por quê? Porque ele é menor, ele ocupa um byte, os demais são maiores. Se você for imaginar, eu gosto muito da cena, eu acho que assim, na minha cabeça funciona muito bem essa cena, né? A cena dos Vingadores, lá que o Ultron levanta lá a Custódia, né? Sei lá o nome da cidade lá. Aí o cara colocou uns negócios lá e levantou. Aí ele levantou aquela cidade. Eu fiquei olhando aquele negócio e falei, cara, é exatamente esse esquema do cast, mano. O cara levantou. Vamos imaginar agora assim, vamos pegar algumas cidades da nossa região. A gente está no fundo do vale, vamos pegar aí uma cidade pequena. Potim. Potim é uma cidade de território pequeno. Né? Guaratinguetá é uma cidade que tem um território bem grande aqui para gente. Então, vamos supor que eu pegue Potim, então eu fiz lá o esquema do Ultron, aí eu ergui, né, fisicamente a cidade de Potim, ela está voando aqui. E aí eu levo ela para cima de Guaratinguetá, então eu estou arrastando ela e cheguei em cima de Guaratinguetá. Se eu descer aquele montante de terra dentro do perímetro de Guaratinguetá, cabe. Agora vamos imaginar que eu elevo Guaratinguetá, coloquei Guaratinguetá no alto, suspensa, voando, e coloquei Putim. Putim está aqui, ó, pequenininha. Aí eu vou e coloco Putim aqui em cima. Putim consegue ficar em cima de Guaratinguetá porque cabe lá dentro. A área de Guaratinguetá é maior, então Putim consegue ficar lá. Aí agora você imagina que eu faço o contrário. Aí você imagina que eu subi lá Guaratinguetá, grandona, e eu subi Potim. Então as duas no ar. E aí eu vou fazer o inverso. Eu vou colocar Guaratinguetá em cima de Putim e vou soltar. Na hora que eu soltar Guaratinguetá aqui em cima, vai acontecer um derramamento, né? O que vai ficar em cima de Potim é só o que cabe em cima dela. O restante da área de Guaratinguetá que não cabe dentro da área de Putim vai ser derramada. E esse termo é um termo correto que a gente utiliza, apesar da minha viagem maluca, insana aqui falando de, de levantar duas cidades e fazer isso daí, é isso que acontece. Quando eu pego uma variável, por exemplo, do tipo int, ela está aqui, é minha cidade grandona, ela flutuando. E eu pego uma variável do tipo byte, ela é pequenininha. Eu coloco ela aqui, ela consegue ficar dentro, ela cabe dentro, né? Então não tem nenhum problema. Já o inverso não é verdade. Então, quando a gente está fazendo o caminho inverso, eu preciso explicitar que eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Então, imagine agora, eu tenho aqui um tipo byte pequenininho, eu tenho um tipo int grandão, e eu vou colocar o tipo int aqui. Lembrando, o tipo byte ocupa 1 byte. O tipo int ocupa 4, né? Byte, dobra, short, dobra, né? Int. Então, dobrou int. O int tem 4. O byte tem um só. Então vamos imaginar aqui, ó, um byte. Eu vou colocar o int, imaginando aqui, olha só, esses 4 daqui, eles não vão caber dentro de um. Esses 3 bytes que vão sobrar, eles vão se perder. Vai ter um derramamento de bytes. E esse é o termo técnico que se utiliza. Você está perdendo 3 bytes de precisão do teu número. É bem delicado o processo. Então, imagine que você literalmente você está perdendo informação. É complicado. Só que você pode forçar isso daí a acontecer. E aí você fala pro compilador, olha, compilador do Java, eu manjo do que eu estou fazendo, confia no pai que vai dar certo. E aí vai fundo, não tenha medo, se joga. E ele literalmente se joga e se tiver mais, ele se perde. Então vamos ver aí um exemplo de conversão. Vamos fazer aqui uma brincadeirinha para a gente testar a nossa conversão. Fazer um novo arquivinho.
Agora a gente está falando aqui de cast. Cast. O primeiro que a gente vai falar aqui. Vamos começar com ele. Olha lá o que vai acontecer com o nosso cast, né? Então a gente vai começar primeiro com um cast automático, né? Vamos fazer aqui um cast automático. Como que acontece o cache automático? Eu vou declarar as minhas duas variáveis. Então, vou declarar uma variável byte chamada potim. Coloquei um valor dentro dela. E vou declarar uma variável int chamada guaratinguetá, que vai ser igual a 10. Não importa aqui, só estou dando um valor inicial para a gente brincar. Só para ficar diferente, né? Vou colocar aqui para você entender que é diferente, igual a 100. Aí o que eu quero fazer? Eu quero jogar potim para dentro de Guaratinguetá. A gente não está se importando com o valor por enquanto, a gente está se importando com tamanho físico da variável na memória, entendeu? Na memória. Declarei, ele alocou lá na memória do sistema operacional, fisicamente, na plaquinha de memória, ele foi lá e disse, ó, esse endereço fica a variável potim, esse endereço fica a variável Guaratinguetá. É isso daí que eu estou falando. Fisicamente, a gente está alocando isso aqui, e agora eu quero fazer uma atribuição. Então, eu quero pegar e jogar para dentro de Guaratinguetá potim. Beleza? Estou querendo jogar para dentro de Guaratinguetá potim. Eu vou compilar isso daqui. Não vamos imprimir nada por enquanto, eu só quero ver se funciona. Funcionou. Então, aqui eu vou deixar a nossa anotação. Isso daqui é um cast automático. Por que que é um cast automático? Porque eu estou lidando com variáveis de tipos diferentes, né? Então, o cast automático está falando, olha aqui, ó, isso daqui é um int, isso daqui é um byte. São tipos diferentes. Só que para eu pegar um byte e jogar para dentro de um int, ele cabe, mas só que no final a gente vai ter como resposta um inteiro. Então, esse byte está sendo convertido para inteiro para poder caber dentro de um inteiro. Então, é essa grande jogada aqui. E isso daqui é automático. Por quê? Tipo menor cabe dentro de um tipo maior. Agora, vamos fazer um teste ao contrário, né? Eu quero ver se vai caber dentro. Agora, eu vou ter que fazer o tal do cast, que é esse daqui. Deixa eu só mostrar para vocês. O cast explícito, que eu estou indo no fluxo contrário, eu estou jogando um tipo maior para dentro de um tipo menor, né? Um tipo maior para dentro de um tipo menor. E aí eu preciso explicitar que eu sei o que está acontecendo, que eu posso mandar bala, que vai dar certo, não vai ter problema nenhum. Então vamos lá fazer o explícito. Então um cast explícito. Eu vou colocar aqui, ó, potim recebe Guaratinguetá. Beleza? Eu inverti. Só para não ter problemas, eu vou só comentar aqui para a gente ver somente o cache explícito acontecendo. Eu vou compilar o programa. E olha só, na hora que eu compilo, ele me manda uma mensagem de erro de compilação. Ó, tipos incompatíveis. Possível perda na conversão do int para byte. Então, o que está acontecendo aqui, né? Aqui eu tenho um byte e aqui eu tenho um int. E o int está sendo jogado para dentro do byte, só que o int tem 4 bytes de tamanho e o byte só tem 1. Quando eu tento fazer isso, ó, esses 3 aqui não cabem, não dá para compactar e jogar lá dentro, né? Não tem isso, fisicamente não cabe, é físico, não cabe. E aí eu tenho que falar assim, olha, confia, eu vou perder informações, mas eu estou sabendo muito bem do que eu estou fazendo. E aí, para quando você faz esse confia, vai, pode converter. Como que eu falo isso daí? A gente utiliza o parênteses. O parênteses, ele na frente da variável que a gente quer converter, a gente fala o seguinte: para quem que eu quero converter? Eu quero converter esse inteiro para byte.
Opa, ô dificuldade. Converter para byte. Ou seja, esse inteiro daqui, ele vai ser jogado aqui para dentro. Mas só que antes dele ser jogado para dentro, ele vai ser convertido para byte. É isso daí que está rolando. Então, o meu inteiro, Guaratinguetá, está sendo convertido para byte. É entre parênteses, porque é um cache, é uma conversão forçada. E aí, como resultado disso, eu tenho byte, e ele vai caber aqui dentro sem problema nenhum. Se eu compilo agora, eu não tenho mais mensagem de erro. E aí, eu vou mostrar para vocês as impressões. Eu vou comentar isso aqui, vou colocar em cima para a gente ver. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um valor byte jogado para dentro de um valor int, e a gente vai ver a saída disso daqui. Então, eu vou colocar uma saída aqui. Vou colocar só no final, que aí a gente pode trabalhar comentando e descomentando, né? Vamos ver aqui, vamos fazer aqui um system.out.println, e aí a gente vai imprimir aqui, ó. Primeiro, né, a gente vai imprimir aqui a variável do tipo byte, que se chama potim. System.out.println, e eu vou fazer agora a minha segunda variável. Só que essa segunda variável, ela é do tipo int, e ela se chama Guaratinguetá. E eu vou imprimir aqui, Guaratinguetá. E aí vocês vão entender o porquê que eu estou brincando com esses valores daqui, com essas impressões. Como resposta inicial, se eu fizer isso, ele vai ter que dar aqui, só tirar a parte de baixo, ele vai ter que dar aqui 10 e É que 100. um lado ele era USB e outro lado era HDMI, mano. Sim. Davi, cuidado com o áudio que está aberto, viu? Era HDMI? Hã? Áudio HDMI? Ah, viu? Pegou! Legal, legal, Davi. Bom ouvir sua voz. Vamos ver agora o que, que acontece aqui quando eu rodo esse programa. Compilando e rodando, olha só. Opa, compilando. Ele vai ter probleminha aqui, né? Ele vai falar que alguma coisa não existe. O que, que eu não existi? Não é sustain, né? É system. Se souber escrever, funciona melhor, né? Pode falar para mim que eu entendo, eu aceito isso. Belezinha, corrigido. Vamos ver agora. Olha lá. Potim 10, Guaratinguetá 100. Beleza. Aí agora eu vou fazer a conversão. Vou descomentar essa linha daqui, ó. Guaratinguetá vai receber Potim. E aí a gente compila e a gente roda. Guaratinguetá recebeu o valor Potim. Perfeito, muito legal. Tá funcionando. Agora eu vou comentar isso daqui e vou descomentar a linha de baixo que eu queria ver, ó. Potim vai receber Guaratinguetá convertido para byte. Compilei, rodei e funcionou. Olha lá, Potim agora está valendo 100. E aí, agora você fala assim, beleza, tá, e daí? E aí, daí que até agora tá tudo certo. Porque quando eu converti a variável inteira para byte, o valor que ela tem dentro dela é 100. 100 não estoura o limite de 1 byte. Qual que é o limite de 1 byte? 127 positivo, né? Então, se eu vier aqui e colocar 127, compilar o programa e rodar o programa, ele vai ter 127 lá atribuído a Potim também. O 127 de Guaratinguetá foi atribuído a Potim sem problema nenhum. E aí você fala, beleza, e se eu tivesse 128? Vamos ver o que acontece quando eu tenho 128. Compilo, rodo,
Quando eu coloco 128 positivo, ele convertendo vira 128 negativo. E por que que deu negativo? Porque você colocou um valor a mais do que cabia na variável. Quando você pega 127 em byte e soma mais um, ele vira menos 128, que foi o que a gente viu, né? Então ele vira menos 128. Segundo nossa tabelinha aqui, é isso mesmo, olha lá. Se eu pegar aqui o número 127, olha lá, 127, se eu somar mais um, dá menos 128. Olha aqui, ó, menos 128. É exatamente isso. Se eu pegar o 128, dá menos 128. Perfeito, é isso que está acontecendo. Então, a partir desse momento, você começa a entender que cast converte, mas você também tem que ter noção do tamanho das variáveis para não cometer nenhum erro. Vamos ver aí outras possibilidades. E se aqui fosse um outro número, por exemplo, 200? O que vai acontecer? Compilei meu programa, rodei meu programa, ele foi 200 e aqui ele foi menos 56, cara. Cara, e se eu colocar, por exemplo, 256? Se eu colocar 256 aqui, Potin fica zerado. E aí você fala, que absurdo zerar Potin. Não, não é absurdo, está correto, porque você está tendo derramamento de bytes, você está perdendo informação. E o que está acontecendo aqui? Vamos ver lá na nossa planilhinha. Se você pegar e prestar atenção, 255, eu somando mais um, esse cara aqui vem para 256, e esse cara daqui, que número que isso aqui representa mesmo? O zero. Ele volta a ser zero. Então, 256, ele volta a ser zero. Então, quando eu estou fazendo uma atribuição de um número int para um número byte, 256 convertido para byte, ele vai dar zero. E aí é o problema. Você tem que ter domínio sobre esse tipo de conhecimento para que as conversões aconteçam de forma satisfatória, que você consiga fazer sem gerar nenhum erro muito esdrúxulo, ou que você fique sem entender o que está rolando, né, o que está acontecendo. Por isso que eu falei da importância. Quando você tem valores aqui que não excedem o tamanho do nosso tipo objetivo, que no caso é o byte, funciona numa boa. Isso daqui pode ser a mesma coisa se você estiver falando com números negativos. Então, se eu colocar menos 10, Potin é 10, Guaratinguetá é menos 10. Eu consigo jogar Guaratinguetá para dentro de Potin? Sim, consigo. Compilando, rodando, e olha lá, foi jogado, menos 10, funcionou. Pô, então eu posso colocar menos 128? Consigo. Compila, roda, menos 128. Mas e aí, eu consigo colocar menos 130, por exemplo? Compilei, rodei, 126. Por que menos 130 deu 126? Porque ele está fazendo aquele esquema de rotacionar na contagem. Ele está indo para trás. Agora, o 128 negativo, ele vai voltar para o maior positivo, que é 127. Então, menos 129 dá 127 positivo, menos 130 dá 126 positivo. Então, ele está voltando. Está aí, ó, rodando, funciona. Mas você tem que saber que essa conversão tem esse problema daí, né, rodando por trás. Vou deixar esse arquivo do jeito que está aqui para vocês poderem ver. Tem vários testes que vocês podem fazer com vários números. Como o vídeo está gravado, vocês podem recorrer a ele depois para ver os valores que a gente utilizou. E eu vou fazer um novo arquivo para a gente ver as outras conversões. Então, esse daqui foi somente para a gente ver as conversões automáticas de um tipo que é menor sendo atribuído para um tipo de tamanho maior, né? E as explícitas, que eu preciso explicitar, que eu preciso dizer, né? De um tipo maior sendo convertido para um tipo menor. Eu tenho que colocar entre parênteses o meu tamanho objetivo. Então, a gente vai fazer um outro arquivinho aqui, deixar esse aqui como exemplo para vocês. Vou dar um arquivo salvar como, que a gente vai aproveitar algumas coisas desse. Então, só para continuar a nossa brincadeira, no mesmo fluxo, olha lá, a gente pode fazer, então, isso daqui, as conversões são legais. Eu estou falando aqui de converter, por exemplo, de um tipo para um tipo int
e um tipo byte, fazer as conversões entre eles, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, long, que é o maior tipo inteiro primitivo que a gente tem. Vou colocar aqui um valor inteiro para a gente. Vou colocar 1, long. Ok? Lembrando que quando eu coloco um número long, eu preciso colocar a notação L. Se eu não colocar, o que está acontecendo? Eu estou fazendo uma conversão implícita. Por quê? Porque quando não tem nada escrito, nada mostrando, ele é do tipo int. E aí ele está fazendo a conversão de um tipo inteiro para um tipo long. Funciona, porque o int tem tamanho 4 bytes e o long tem tamanho 8 bytes. Então cabe dentro. Então funciona numa boa. Seria tranquilo fazer isso. E esse cara daqui, vamos ver. Vou deixar ele como sendo int. Agora vamos mudar aqui para int. Então esse cara aqui é long e esse cara agora aqui é int. Esse cara aqui é int e esse cara aqui é long. Só para ver que não teve problemas nenhum, né? Esse aqui, novamente, a gente trocou para int e esse cara aqui a gente trocou para long. Se você rodar esse exemplo daqui, ó, compilando, vou colocar o L aqui só para a gente não precisar ter esse cast, né? Para não precisar essa conversão aqui. Compilou, rodou, funcionou. Ele está lá atribuindo 1. Então, ele pegou e converteu um tipo long para dentro de um tipo int. Perfeito, funciona. Mas vocês não notaram um detalhe muito importante aqui, né? Ninguém levantou a mão, ninguém reclamou, professor, o que está acontecendo? Olha só, eu estou convertendo o tipo long para byte e estou jogando dentro do int. Isso pode? Pode, eu compilei, rodou e funcionou. Isso pode sim. Então, aqui está acontecendo dois processos ao mesmo tempo, né? Eu estou fazendo aqui um cast explícito, ele está virando byte, então o resultado dessa seleção que eu tenho é byte, e o byte está sendo convertido para int para ser jogado dentro do int. Então tem um cast explícito e um cast implícito aqui acontecendo, um cast automático acontecendo, né? Então existe lá o explícito e o automático. É uma coisa interessante também. Então, esse é um outro detalhe que eu gostaria que vocês percebessem, que vocês notassem. Olha ali, eu não estou convertendo para int. Ninguém notou que eu vim aqui e coloquei int. Eu não fiz isso daqui, né? Eu não converti para int, eu fiz essa conversão agora. E continua funcionando. Olha lá, resultado 1. Tá bonito, rodou. Mas eu posso vir aqui e voltar a ser byte, e funciona. Por quê? Porque 1 cabe, né? 1 convertido é 1. E 1 é um tamanho válido ainda para estar dentro de um byte. Ele só não vai ser válido a partir do 128, que aí ele já estoura, vira menos 128. Então, enquanto ele estiver valendo 1 aqui, tá tudo certo. Até 127, compilou, funcionou bonitinho, 127. E se eu jogar esse cara para 128? Na hora que eu jogar para 128, aí você tem menos 128 lá rodando. Aí você vai dar menos 128. Mesmo processo do outro. Mas eu poderia converter para outra coisa. Tem um outro tipo menor? Eu tenho um short. Então aqui, ó, coloquei aqui no tipo short. Tipo short. Compilou, rodou, e aí agora tá certo. Por quê? Porque o tipo short cabe 128 dentro dele. Ele é até 32 mil e alguma coisa. Então, você não precisa lembrar com a exatidão, mas 128, 32 mil, e aí o inteiro já vai para 2 bi. E depois a gente tem quadrilhão, né? 922 quadrilhões, o long. Mas olha aí que legal. Não há necessidade de eu converter diretamente para o tipo. Eu preciso converter para alguma coisa que caiba dentro. Então, eu peguei um long e converti para um short, porque eu sei que o short cabe dentro do int. Mas se eu precisar converter para byte, posso? Posso, dependendo do valor, eu posso. Para short, posso? Posso. É possível. Para int, pode, sem problema nenhum. Eu só não posso deixar isso aqui como long, porque long não vai caber dentro do int.
Tanto é que, se eu tirar essa conversão, então vou tirar aqui, tentar fazer essa atribuição direta, na hora que a gente compila, a gente tem lá, ó, possível perda na conversão de long para int. Então, o compilador do Java já avisa para a gente, olha, vai dar ruim esse negócio aí, cara. Você está tentando atribuir um tipo maior para um tipo menor. E não cabe lá dentro, mano. Você tem que ver se cabe. Então eu falo para ele, ó, eu tenho certeza que cabe. Estou falando aqui, ó, cast, o entre parênteses ali, está indicando que eu estou forçando ele, estou informando a ele que cabe. Olha, eu tenho certeza, cabe sim, pode ir lá. Confia no pai que o pai manja. Ó, coube, funcionou. É isso. Essa brincadeira é legal de ser testada e ser entendida. Então, aqui fica uma alusão ao que a gente pode fazer. Eu vou fazer mostrando conversão, e aí a gente fecha o assunto de cast por hoje, que eu acho que já deu para entender a conversão. Mas vamos fazer mais um aqui para a gente brincar, né? Vamos criar aqui mais um. Então, a gente vai fazer mais um exemplo de cast. Eu acho que a gente pode fazer mais 2 exemplos, pelo tempo dá sossegado. Vamos fazer 2 exemplos de cache. Então, agora vamos fazer o seguinte. Só mudar os nomes. Eu vou criar algumas variáveis aqui para a gente. Então, as nossas variáveis vão ser criadas. Então, aqui, a gente vai criar uma variável do tipo byte. Eu vou ser muito criativo, eu sou muito criativo nisso, né? A, B, C, B de byte, eu acho que fica bom, igual a 10. Byte, depois short. Estou falando que minha criatividade é absurda. Vou fazer aqui um tipo int. E um tipo long. E aí eu vou fazer umas conversões. Eu vou jogar alguns valores de uma para outra e no final vamos ver o que sai em cada uma. Então, a gente vai ter aqui o long. Então, aqui vai ter o byte. B. Depois aqui a gente vai ter o short. Int long. E a gente vai fazer essas impressões aqui e a gente vai acompanhando isso daqui. E a gente vê o que vai dar de resultado, né? Vamos começar aqui com uma primeira brincadeira. O L, ele vai receber o valor do I, que vai receber o valor do S, que vai receber o valor do B. Então, nossa primeira brincadeira é isso aqui, ó. O L recebe o valor do I, que recebe o valor do S, que recebe o valor do B. Quais serão as nossas saídas, né? Tudo 10. Funciona. Muito legal que funciona. Então, esse cara daqui é o primeiro exemplo. E se eu fizesse o contrário, algumas modificações, né? Eu vou fazer o L receber agora o valor do B. Eu vou fazer agora o I receber o valor do S. E vamos ver isso daqui. Compila, roda, e aí você vê que deu certo também, funciona. Só vai parar de funcionar se a gente tentar fazer algumas conversões de outros tipos, né? Tentar atribuir para um tipo de tamanho menor um tipo de tamanho maior. Então, se eu pegar e falar que eu quero que o B agora receba o L, eu posso? Eu posso, mas só que não dá para ser desse jeito. Quando eu faço desse jeito, ele dá lá possível erro de conversão de long para byte. E aí, o que acontece? O que é necessário a gente fazer aqui? O que eu tenho que colocar nesse espacinho daqui que eu estou colocando esses X, né? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso converter. Eu posso converter para um int?
Na hora que eu faço a conversão para int, ele não dá mais o erro de long, ó. Ele fala possível perda na conversão de inteiro para long. Aí você fala assim, nossa, se isso daqui eu posso converter para int, será que eu posso converter para short? Aí ele vai falar, olha, possível perda na conversão de short para byte. Será que eu posso fazer, então, a conversão disso daqui para byte? E aí funciona. E aí, qual que é o valor que o B vai ter? O B vai ter o valor de 80. Mas nota o seguinte, eu peguei um tipo long e converti para um tipo inteiro. Então, aqui nessa seleção, a gente tem um tipo long, aqui ele vai se transformar em inteiro, esse inteiro vai se transformar num tipo short, esse short vai se transformar num tipo byte, e aí ele pode ser atribuído para a variável do tipo byte. Eu preciso fazer esse caminho de conversão, vocês viram que é possível fazer byte, short, int e a minha variável do tipo long. Eu não poderia converter direto isso daí para um tipo byte? Eu posso. Tanto é que compilou, funcionou. Se você rodar, você vai ver que recebeu o valor 80. Pode. Mas é legal você saber que você pode converter de um tipo para o outro. É bobeira, mas pode. Né? Não quer dizer que você vá fazer isso daí. Mas é possível. Existe sim essa possibilidade. Então eu posso fazer essas conversões, assim como eu posso, por exemplo, pegar o meu tipo short e receber o meu tipo int. Então eu quero que esse cara daqui seja convertido para byte. Então eu vou pegar o meu tipo int e converter para byte. Se eu compilar isso daqui, funciona. E olha lá, se eu rodar, funciona. Agora a gente está vendo aqui que os dois estão com o mesmo valor. Eu estou pegando esse valor inteiro e jogando para dentro do short. Funcionou tranquilamente. Eu poderia fazer isso daqui. Eu preciso converter para byte? Não, não há necessidade de converter para um tipo tão pequeno. Eu posso converter para um tipo maior. Short, posso. Compilo, rodo e olha só, continua funcionando. Mas são exemplos de conversão. Então você pode fazer sim essas trocas, essas modificações e tudo vai dar certinho. E agora, imagina que eu queira jogar o valor do long em todo mundo. É esse o objetivo agora. Eu vou deixar esses daqui comentados e vou baixar a brincadeira. Vamos fazer mais aqui só para ficar as referências para vocês. Agora eu quero que o byte receba o long, eu quero que o short receba o long, e eu quero que o int também receba o valor do long. Se eu fizer isso dessa forma, obviamente não vai funcionar. Então, por quê? Porque o long é o maior tipo que a gente tem. Então, ele é 8 bytes. E aqui é 1 byte, 2 bytes, 4 bytes. Eu tenho que ter certeza que eu quero perder esses dados. Na hora que eu compilo, você vai ver que a gente tem possível perda na conversão de long para byte, possível perda na conversão de long para short e possível perda de precisão de long para int. Eu preciso, nesse momento, explicitar, falar, olha só, eu quero que você seja convertido para byte. Funciona. Então, se eu colocar aqui, ó, converta tudo para byte, eu posso? Posso. Compila, roda, e aí você vê que todo mundo está com o mesmo valor do long. Mas eu preciso converter para byte? Não, eu poderia converter esse cara aqui para short. Esse cara aqui também poderia ser convertido para short. Compilo, rodo, e olha lá, continua funcionando, todo mundo recebendo o valor 80 e não tem mensagem de erro. Mas esse aqui eu não preciso converter para um tipo tão pequeno, eu poderia converter para um tipo inteiro. E aí eu compilo, e aí funciona. A nossa conversão funciona. Então a gente pode sim fazer conversões desde que caiba, né? A gente mandando para dentro do tamanho de uma variável que caiba dentro da outra, a gente pode converter sem problema nenhum. Isso daí é importante a gente compreender, entender que é possível fazer dessa forma. Você tem as conversões que são automáticas ou implícitas, acontece automaticamente, e tem as que são explícitas, que a gente tem que ir lá e falar, olha, converta para. Eu sei que pode dar ruim, mas converte, vai lá, confia em mim. E aí
funciona a nossa conversão aqui. Eu vou colocar só um espacinho, porque senão fica bem difícil de ler, né? E aí, assim, eu acho que espaçado fica mais fácil de ser entendido e visto. Vou fazer mais um exemplo que eu acho que é importante, que a gente está falando de tipos inteiros. A gente precisa ver nos tipos ponto flutuantes, né? A gente não falou nada do float e muito menos do double. Então vamos brincar um pouquinho, vamos fazer um exemplo aí com float e com double. Agora a gente vai trabalhar aqui com algumas variáveis float e double. Então a gente vai mudar aqui, as nossas variáveis agora vão ser do tipo float, a minha incrível genialidade. E aí a gente vai colocar 1.23 e dá para escrever dessa forma? Se você for ver, não vai rolar, porque a gente tem aí um probleminha, né? Deixa eu só mudar aqui embaixo, float. Opa. F, que vai ser um double, D, double. As duas linhas de baixo, tchau. Se eu fizer isso daqui e fizer isso daqui, a gente vai ter um probleminha, né? Por quê? Quando eu compilo isso daqui, ele já bate lá e fala, olha, possível perda de conversão, mas eu não estou convertendo nada, tá? Está convertendo sim. Quando a gente não coloca nada na frente de um número ponto flutuante, ele é entendido como tipo double. Então, esse número daqui, para ele ser entendido como sendo um float, eu preciso colocar uma letra F no final, podendo ser maiúscula ou minúscula. Eu vou colocar maiúscula para que seja enxergado melhor, né? Fica mais fácil de ser visível isso daqui. Beleza, funciona. Nesse cara daqui, no double, tem uma letra D, mas essa letra D, novamente, funciona que nem aquele sinalzinho de mais na frente do número positivo. Eu posso omitir, então eu vou deixar omitido, tá bom? Só para saber disso daí. Então, olha só que bonitinho, a gente tem lá os nossos dois números e, ó, impressos, belezinha. E se eu quisesse fazer a atribuição de um para o outro, né? Eu poderia? Posso sim. Por exemplo, eu posso falar que D recebe F. Posso falar isso daqui, D recebe F. Então, um tipo double recebe um tipo float, sem problema. Compilou, rodou, e você vê que, olha só isso daqui. Isso daqui é um detalhe muito importante nas conversões. É uma dorzinha de cabeça que surge na nossa vida. Números ponto flutuantes têm que tomar um cuidado muito grande. Eles têm as precisões, os erros, né? Ou precisões. Na hora que se converte um tipo ponto flutuante para um tipo ponto flutuante double, né? De tamanho duplo, na hora do cálculo que se faz, pode dar alguns erros de ajuste. Então, tem que tomar cuidado na hora, principalmente fazer contas, né? Quando você está lidando aí com alguma coisa de multiplicação de precisão, né? Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é um negócio difícil de lidar, principalmente quando você está lidando com os centésimos, milésimos de centavinhos lá, abaixo do valor visível, que são os lucros, né? Por exemplo, de um banco. Você tem que tomar cuidado com isso daí. Em cálculos para nota fiscal, cálculos para cupons, para pedidos, para valores, tem que tomar cuidado. Então, esses problemas de conversão são sempre delicados e tem que evitar fazer essas conversões. Mas, beleza, isso aqui é ótimo acontecer para que vocês possam ver que as conversões de tipo ponto flutuantes, né, float ou double, dão alguns chabus estranhos. Vamos fazer o contrário para ver o que acontece, né? Esse daqui eu vou deixar aqui comentado, né? E agora, se eu quisesse atribuir ao F o valor do D? Se eu tentar fazer essa conversão, vai dar errado, né? Porque a gente tem perda de precisão do tipo double para o tipo float. O double ele tem um tamanho de 8 bytes e vai converter para um tipo de 4 bytes. Perda de precisão. Para tanto, eu preciso vir aqui e falar, olha, converta esse cara para float. E aí agora, na hora que a gente roda, a gente vê que
fez a conversão. Ah, não teve perda de precisão. Não teve, mas fique esperto que pode ter, né? Ter esses errinhos aí depois de ajustes. Então, tomar cuidado com isso aí, sempre conferir os valores para ver se não está tendo problema quando você faz esse tipo de conversão. Mas é possível fazer isso daí. Esse aqui, legal, a gente viu entre a conversão entre pontos flutuantes, né? Mas eu acho que a gente ainda tem algumas conversões que são necessárias da gente entender. Vamos ver aí mais algumas conversões possíveis. Agora, vamos ver algumas outras possibilidades de conversão. A gente poderia ter aqui outros tipos, por exemplo, um tipo long, um L, igual a 2 long. Eu consigo, por exemplo, fazer a atribuição de um tipo long para um tipo float? Né? Será que eu consigo fazer essa conversão? Só colocar aqui o tipo long, que a gente está lidando. Olha só que interessante. Se eu pegar e falar assim, olha, o meu float pode receber um long, e eu compilo meu programa. E não é que pode? Aí você fala assim, vai ter alguma coisa estranha, porque um long tem tamanho de quanto? Ó, byte, short, int, long. 8 bytes. Qual que é o tamanho de um float? 4 bytes. Como assim, né? Converte direto. Você pode falar assim, porque o long, ele é 8 bytes, é um tamanho maior. Mas o long, ele é convertido, ele é conversível diretamente, né? Ele pode ser convertido diretamente para um tipo ponto flutuante, float, né? E se eu pegar e falar assim, legal, compilei, rodei isso daqui, olha lá, converteu. Será que eu consigo então fazer com que um double receba um long direto, né? Compilo, rodo e olha lá que legalzinho também funciona. Perfeito, funciona. Não tem problema nenhum. Então vamos deixar isso aqui acontece direto, legal. E se eu quisesse, por exemplo, fazer com que um long recebesse um float, na hora que eu compilo, ele vai falar perda de precisão de float para long. Opa, não dá. Mas e se fosse um double? Pior ainda, né? Não dá. Mas o tamanho não é o mesmo? Opa, faltou um ponto e vírgula, perdão. Compilou. Olha lá. Perda de precisão também na conversão de double para long. Então, para que eu possa fazer essa conversão, eu tenho que explicitamente transformá-lo, né? Então, eu vou transformar ele para long. Eu posso transformar isso aqui para long? Posso. Compilou, rodou, você vai ver, ó, funciona bonitinho. Só que aí, olha só, você assumiu que esse 56 depois da vírgula já era. Você converteu para um tipo inteiro que não tem essa separação. E se você convertesse isso aqui para inteiro, daria certo? Daria também, olha lá, funciona, porque o tipo inteiro também cabe o 4 está ali dentro do tamanho válido, né? Dá para fazer a conversão. Eu poderia fazer para short, poderia fazer para byte, não importa. Vou deixar essa daqui para long para a gente ver que pode. A mesma coisa se fosse o float também, então se aqui fosse o F, a gente poderia fazer a conversão sem problema nenhum. Olha lá, bonitinho. Agora o valor é 1 e não 4, né? Porque é 1.23, o ponto 23 a gente perde. E aí fica o exemplo, né? Que a gente tem aí para a gente brincar. A gente pode fazer as conversões e é uma forma interessante de você converter um ponto flutuante para um número inteiro, né? Sem casas decimais nesse caso. Você pode arredondar os números dessa forma ou pegar somente a parte inteira, que também é muito legal. Então, eu quero pegar somente a parte inteira de um ponto flutuante, você pode fazer dessa forma daí, fazendo o cast, a conversão. Funciona muito legal. Um exemplo a mais que eu gostaria de mostrar para vocês. E isso daqui se aplica para todos os outros inteiros, viu? Byte, short, int, todos eles
entram na mesma jogada também, sem problema nenhum. Agora, imagina o seguinte, eu tenho uma conversão que ela é estranha, né? Ela é diferente. E, às vezes, confunde um pouco essas possibilidades desse tipo de conversão. Então, vou só atualizar aqui e vamos fazer essa conversão. Essa conversão, vou mostrar aqui na apostila. Olha lá que legal. A gente tem aqui um char. O char é do tamanho de um short, mas a conversão direta do char é para inteiro. E o inteiro pode ser convertido diretamente para um char. Então, você tem, deixa eu ver se é aqui, não, de baixo. Você tem essa conversão daqui, o caminho de um para o outro, né? A conversão é direta. Então, se eu quiser fazer um char se passar por um int, eu posso. E se eu quiser fazer um int se passar por um char, eu também posso. Tranquilo, dá para fazer isso daí. E é o que a gente vai exemplificar agora, né? Então, vamos fazer aqui as declarações e vamos brincar com isso daí. Então, vou declarar aqui um char. Letra. E o char, ele é representado, ele é delimitado, o seu valor é delimitado por apóstrofos. Então, tenho meus apóstrofos lá. O apóstrofo é que delimita, né? É um. Isso indica que é um caractere apenas. Eu não posso ter dois e não posso ter menos de um. Se eu tentar fazer a compilação com isso daqui, ele vai dar erro dizendo que esse char não é válido. Ele precisa ter algum caractere aqui. E eu vou colocar, por exemplo, o caractere A maiúsculo. Beleza? Estou colocando o caractere A maiúsculo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir esse caractere, então aqui, ó, char, letra, e eu vou imprimir a minha letra. E agora eu quero converter isso daí para inteiro. Eu quero saber qual que é o valor inteiro que a letra A representa. E aí, como que eu vou fazer a letra ser convertida, né? Então, como que eu posso fazer isso daqui? Eu coloquei uns 2 zeros aqui, exato. Como que eu posso? Eu faço a conversão. Isso daqui eu posso fazer, né? Eu posso fazer essa conversão. Estou convertendo um char para um int. Compilo, não dá erro, rodo, e aí você vai ver que o A maiúsculo vale 65. Aí você fala, nossa, mas não tinha que valer 1 ou 0, porque é o primeiro do alfabeto. E não tinha que valer, porque, na verdade, é uma representação do valor numérico que a letra A na tabela ASCII, ela representa, né? Então, vamos ver aqui. Vamos pegar as apostilas, tabela ASCII. Tabela ASCII, está aqui. Tabela ASCII. O A maiúsculo na tabela ASCII, ele é 41 hexadecimal, ele é 01000001 binário e 65 decimal. Então, é essa aqui, ó. A gente tem, só para ver lá, decimal, binário, hexadecimal e o que ele funciona. A tabela ASCII é uma tabela muito interessante. Ela representa, são as representações numéricas dos valores de cada uma das teclas que nós temos e das combinações que elas geram, né? Elas podem representar caracteres visíveis ou imprimíveis na tela, ou caracteres de comando, que você não enxerga na tela, mas tem alguma função por trás. Existem alguns caracteres de comando, né? Quem conhece um pouco mais de C, a gente usa comumente para terminar uma string o caractere 0, que é o caractere null, para entender que finalizou uma string, né? E aí você tem alguns outros caracteres de comando, não vem ao caso entendê-los, não faz sentido para a gente nesse momento. Tem alguns que a gente conhece, por exemplo, o 13. O 13 daqui, olha lá, o 13 é o Enter, ele é o caractere que representa a tecla Enter. A gente tem ele aqui. Tem um outro caractere, o 8, ele é o backspace, então o backspace é representado pelo caractere 8, né? Então o número 8 é o backspace. E aí você tem o espaço, eu acho que é o 32. O espaço é o 32. Você tem os símbolos, aí você tem o número. O 0, se eu colocar o 0 é 48.
é a representação do caractere, né? Então, 48, 49, 50, do 48 até o 57 é do 0 até o 9. E aí você tem as letras maiúsculas, começando em 65, e depois as letras minúsculas, começando em 97. E aí tem os outros caracteres especiais e alguns caracteres de símbolos que normalmente se utilizam. Tá aí a tabela ASCII fica para consulta e para saber de onde saiu aquele 65, né? Ele não foi um algo surgido do nada. Esse aqui eu vou deixar para a gente ver, que representa. Vou dar um arquivo salvar como, e a gente vai fazer mais um só para a gente poder mexer no outro, para a gente brincar no outro, e esse aqui ficar como exemplo para vocês. Tá aqui, belezinha? E se eu quisesse comparar, né? Eu quero comparar se um determinado caractere, ele está em uma determinada faixa, né? Eu poderia fazer esse teste. Sei que a gente não viu o if, mas é só para a gente poder fazer esses testes lógicos aqui. Vou fazer aqui, né? A letra é contra barra aspas A contra barra aspas. E aí ele vai devolver aqui. A letra é A? Sim ou não? True ou false, né? Eu quero que ele faça um teste aqui e me devolva true ou false para verificar se a letra é igual a A. Eu poderia fazer esse teste. Então, isso aqui vai me retornar verdadeiro ou falso, né? É muito válido. Então, bacana, eu posso fazer isso aqui. Lembrando que essa contrabarra antes da aspas é para que ele entenda que o próximo caractere ele não faz parte do comando, mas sim é um caractere que eu quero que seja utilizado dentro da minha string. Então, vai sair uma aspas, vai sair uma aspas aqui. Então, é isso daqui, compilando, rodando, e aí, olha lá, true. A letra é A? Sim, é, a gente colocou A. E se eu colocasse outra letra aqui, por exemplo, B? Rodar, compilando, olha lá, false, não é A, é B. Voltando aqui para A. Eu poderia fazer dessa forma, essa comparação, mas eu posso também fazer essa comparação. Qual que é mesmo o valor da letra A? 65, inteiro. Eu posso fazer essa comparação? Posso. Preciso converter alguma coisa? Não. Simplesmente funciona. E olha lá, true. Ele consegue verificar se é o 65, se é o caractere A. Então, isso daqui serve para a gente verificar e provar que eu posso colocar um char direto ou o valor que representa o char. A conversão de um inteiro para um tipo char, ela é automática, acontece direto. O char, ele tem o tamanho de um short, ou seja, ele ocupa 2 bytes, porém, ele é representado, né? Ele é comparável com um inteiro. Ele vai ser comparado com um inteiro e é do tamanho de um short. É essa aí a brincadeira que a gente pode fazer aí para exemplificar, né? Brincando aqui, eu posso fazer essa comparação. Então aqui é para provar que eu posso comparar um char com um inteiro direto, sem necessidade de conversões. E aí pode vir a um questionamento, e eu quero voltar no exemplo 6. Acho que é o 6? É. Pode vir um questionamento. Por que você, então, converteu um char para inteiro? Você poderia me questionar disso daqui. Mas, Cristóvão, por que você converteu, então, um char para inteiro? Bem, porque se eu concatenar ali no meu print ln, eu estou concatenando com uma string. A string vai enxergar um char. E na hora que ela enxergar o char, ela vai concatenar a letra A, o char A, ela vai concatenar. Eu preciso que ela enxergue essa letra A não mais como uma letra, mas sim como um número. Então eu preciso forçar a conversão para inteiro. Por isso que eu coloquei o cache do inteiro. Um último exemplo, só para a gente brincar, né? Ver essa possibilidade das conversões e ver como que ela é tão compatível, né? E se eu falasse para você assim, olha, imprime o alfabeto para mim, né? Ou imprime 3 letras seguidas, né? Olha só o que você pode fazer, né? Vou salvar como o próximo exemplo de cache, só para a gente ver o cache em ação, né? A conversão em ação. Lembrando que pode ser conversões diretas ou conversões que eu preciso ir lá e forçosamente escrever. Eu vou colocar aqui para ele imprimir a primeira letra.
ele vai imprimir aqui a primeira letra. Eu vou falar para ele imprimir a próxima letra. E aí, como que eu vou imprimir a próxima letra? Eu posso fazer isso aqui, ó. Letra mais um. Vou colocar mais um. E aí você vai ver que vai dar um negócio estranho, mas de propósito. Vamos entender primeiro aqui, ó. Rodei. Foi. Ele colocou A1. Ficou esquisito. O parênteses, ele não é simplesmente um operador de conversão. O parênteses só é o operador de conversão quando você coloca um tipo objetivo ao qual você quer converter. O parênteses ele também funciona para fazer menção a um método, que é esse cara daqui, ó, o delimitador, e ele também muda a ordem de execução das coisas. Eu quero que isso daqui seja resolvido primeiro, antes de fazer. E olha só o que vai acontecer quando eu faço essa brincadeira. Compilei, rodei, e aí agora ele colocou 66. Aí fala, nossa, mas ele converteu para um número. Sim, porque quando eu somei o caractere, ele entendeu que isso aqui era um número. E eu posso pegar e falar, olha, agora volta a ser char. Converta para char, né? E olha só, converta novamente para char. E aí eu tenho a letra B. Eu posso fazer isso. Isso daqui é uma possibilidade. Eu vou deixar aqui comentadinho, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vamos fazer uma outra versão, uma outra possibilidade. Eu poderia fazer mais? E vamos ver se isso aqui funciona sem o char, né? Vamos começar passo a passo. Né? Eu tirei lá e coloquei mais. Ele vai usar a letra primeiro e depois incrementar. Compilou, rodou, ele continua como A. Ah, Cristóvão, nossa, agora eu vi, rapaz. Se eu pegar esse mais e passar para frente, faz muito sentido. Agora eu vi uma utilidade para o operador de incremento prefixado. Olha lá. Aí você compila, você roda e você tem a letra B. Olha que legal. Funciona muito bem. É muito bacana. Eu acho muito da hora fazer essas possibilidades. Você poderia utilizar o operador ternário, o operador de incremento prefixado, né? Então, colocar antes da variável. Tá aí uma exemplificação da utilização dele. Espero que vocês tenham entendido todo esse processo de conversão. A gente fez conversão, então, entre tipos primitivos, entre pontos flutuantes e entre variáveis do tipo char para int, né? E existe uma outra possibilidade muito louca, né? Vai gosto do freguês, vai insanidade de cada um. E se eu quisesse converter de um double para um char, eu posso? Vamos testar. Vamos ver se pode ou se não pode, né? Então, vamos pegar aqui e vamos colocar aqui um exemplo 9. Eu acho que é o exemplo mais absurdo que pode ser dado, né? Então, vamos converter. Agora, eu vou ter aqui um double, D, igual, e eu vou colocar um valor double mais ou menos safo para você entender. 65,9. E eu quero agora converter esse cara. Eu quero jogar ele para dentro do meu char. Tem como? Se eu pegar e colocar o D aqui e tentar fazer essa conversão, ele vai dar ruim. Não vai falar, olha, vai dar ruim, perda de precisão aí de double para char. Aí você fala assim, double para char não rola? Não. Será que eu posso converter ele para long? Aí ele ainda vai falar, olha, perda de precisão. Será que eu posso converter esse cara daqui para byte? E ele vai falar, olha, perda de precisão. Será que eu posso converter para short? São do mesmo tamanho, né? O short e o char são do mesmo tamanho. E ele fala perda de precisão. Aí você fala, então vou converter esse negócio para inteiro. E aí você converte para inteiro e ele fala assim, olha, perda de precisão. E aí o que acontece nesse momento aqui? Quando você faz essa conversão daqui, não rola. Ele não consegue fazer a atribuição direta.
Mas eu consigo fazer por passos, né? Eu consigo fazer isso aqui por passos. Se você pegar e converter isso tudo daqui para char, será que funciona? Que a gente viu que era possível, né? Fazer essa conversão. Funciona. E aí você fala assim, e se esse cara daqui fosse, por exemplo, byte? Porque 65 byte é possível, né? Funciona. E se esse cara aqui fosse short? Funciona. Funciona assim. E se esse cara fosse long? Funciona. Então, se eu tentar converter diretamente para o tipo que ele é compatível, né, que é inteiro, inteiro e char são compatíveis, não funciona. Então, isso daqui dá um probleminha na conversão. Ele não consegue resolver isso daqui. Aí eu já vi gente falar assim, coloca isso aqui entre parênteses, ele vai resolver isso primeiro, aí vai dar um inteiro, eu consigo atribuir um inteiro diretamente para um char. Aí fala assim, não funciona. Aí você fala, nossa, mas por que que isso não funciona? Porque se eu pegasse e colocasse aqui, ó, 65 e eu mandar compilar, funciona. Eu posso atribuir um número a um char. Eu posso fazer essa atribuição aqui. Então, esse número pode ser atribuído ali. Se você rodar, você vai ver, olha, A e B, perfeito, 65 é o A, né, na tabela ASCII. Funciona. Mas por que que não dá certo? Porque nesse momento da conversão, eu tenho alguns probleminhas aí, que ele se transformou no inteiro, mas foi convertido. Ele só consegue ser utilizado, e aí são detalhes da implementação da linguagem que eu não entendo por menores o porquê, mas não resolveram isso daí de forma direta até agora na versão estável que a gente tem. Você teria que pegar esse cara e converter ele novamente para char, e aí funcionaria sem problema nenhum. É estranho você ter conversão de conversão, mas é o que realmente funciona diretamente. Mesmo você vendo que se eu quisesse atribuir aqui o 65, né, inteiro, isso daqui, ok, funciona. Não tem problema, você pode atribuir o 65 direto, mas você converter um double para inteiro, ele vai ficar 65. E aí depois, só depois de convertido para inteiro, eu tenho que converter ele forçosamente para char. Aí você compila esse cara, aí você roda esse cara, você vê que realmente é o 65 e o próximo é o B, ele está funcionando e aí ele roda. Mas aí era só para mostrar o caso específico de pontos flutuantes que podem dar esse probleminha daí. Mas que você pode atribuir um número direto, você pode. Eu acho que tá bom, a gente já falou bastante coisa de conversão. Nas próximas aulas, a tabela ASCII está disponível para vocês no material da aula. A tabela ASCII é bem legal. Nas próximas aulas, a gente vai ver os operadores, né, aritméticos de comparação, os operadores lógicos, entender as diferenças de quando eles são um só ou dois, né, então E ou EE, o pipe ou pipe-pipe, né, o E comercial. Os operadores de atribuição, a gente já deu uma palhinha, né, do que acontece, lá o mais igual, menos igual, asterisco igual, barra igual e porcentagem igual, além do próprio igual, e a gente vai fazer aí, chegar no ternário, que é o meu xodozinho, que eu amo tanto, que eu Nossa, gosto tanto de usar. você resolve tudo em uma única linha. Eu adoro o ternário, cara, é muito bacana. Ele é maravilhoso. Então, desculpa, né? Mas eu tenho que citar, né? Mas daí o PHP cria algo que é melhor que o ternário, né? O que ele tem que é melhor que ternário? Ah, ele tem o. Eu não sei o nome, eu não sei falar o nome daquela expressão lá, senhor. Daí eu sou refutado. Eu sei que é os dois pontos de interrogação, que é para verificar se a variável está definida ou não. Se ela não estava. Porque ela resume o ternário em apenas duas expressões. Você coloca ali, você coloca os dois pontos de interrogação. Se ela estiver definida, ela já aplica, ou seja, aquela variável ela já existe. Se não, você coloca um segundo valor, que é o segundo valor, que é o que não está definida. Só isso. Porque o ternário você precisa de 3 valores, né? Você precisa do primeiro, sim, que é a expressão, o segundo para true e o terceiro para false. No PHP você só faz 2 expressões. A primeira ele já verifica. Se for true, ele já usa aquela primeira mesmo, sendo true. Se for falso, ele usa a segunda.
É a história do igual, 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 ou igual, 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 né? Ele tem lá os triplos iguais, né? Também tem os motivos do porquê daquelas loucuras, né? Sim, com certeza. É porque é fracamente tipado, né? O PHP. Exato, aí precisa ter algumas artimanhas na linguagem para poder resolver isso daí. Eu esqueço o nome dessa Sinceramente, eu sou PHP, eu sou muito fraco, cara. não, Eu tenho séculos que eu não mexo com PHP. PHP foi quando eu estava me formando no colégio técnico, e aí a gente não vem ao mérito falar o tempo quando isso aconteceu, mas garanto para você que foi no século passado. A verdade é que ninguém usa mais PHP, né, professor? Nem as empresas pedem mais, nem os sites mais são feitos em PHP. Agora tudo Java Web, C e caramba, A4. Olha, eu não vou entrar no mérito dessa briga, porque senão depois vão me crucificar, cara. Porque vai longe. É complicado, porque quando você tem mais de 80% da web usando o PHP, é complicado. Acho que não é assim não que funciona. É claro, eu penso que as grandes empresas, grandes corporações, realmente, elas não utilizam mesmo o PHP, porque o PHP, por ser uma linguagem fracamente tipada, é mais fácil de dar bugs, de dar problemas, porque ela permite o programador criar gambiarra. Não queria falar isso, né? Mas como ela é fracamente tipada, o programador consegue criar muitas gambiarras. Já no Java ou C# isso não é possível. Legal. Eu só vou fazer um negócio agora. Eu vou parar essa gravação para a gente poder discutir isso aí e não ficar zoado. Legal, demorou.